Mas nós vamos ver o quê? Que os Estados Unidos, talvez até porque o custo político é bem menor, o que eles fazem? Eles começam desde o início dos anos 50 a treinar as Forças Armadas ou alguns setores das Forças Armadas dos diversos países da América Latina, na chamada Escola das Américas, no Panamá, ou também em quartéis muito singulares no território norte-americano, dentro da lógica da doutrina de segurança nacional e já preparando essas forças armadas, esses militares, para que no futuro, em algum momento, tomem a iniciativa de um golpe militar para tentar resolver, para tentar censurar, para tentar acabar com esses focos de desconformidade. Quanto à América Latina, quando os diversos governos latino-americanos de perfil nacionalista ou de perfil populista, ou com um perfil, digamos, de desenvolvimento econômico autônomo, quanto mais a América Latina procura acentuar um caminho de soberania, evidentemente os interesses dos Estados Unidos eles são atingidos, porque a soberania latino-americana ela enfrenta como maior sombra sempre a projeção dos interesses dos Estados Unidos, e aqui é onde nós temos a possibilidade de conflito. A década de 60 é a década onde, inegavelmente, nós vamos ter uma aceleração desse tipo de conflito, e os Estados Unidos estão envolvidos em todos os golpes de Estado de segurança nacional que ocorreram na América Latina entre os anos 60 até a década de 80. Professor, com os golpes fracassados da Venezuela e recentemente de Honduras, pode-se dizer que a América Latina chegou ao fim do que Caetano Veloso chamou de dependência dos tiranos ridículos? Olha, seria muito bom poder corroborar essa afirmação, mas a gente não tem como fazer isso, né? Primeiro porque a história, em realidade, ela sempre mostra essa questão de processos que podem parecer consolidados num determinado momento, numa determinada conjuntura, mas são processos que são processos humanos, e sendo processos humanos, é claro que a possibilidade de reversão das expectativas está sempre colocada. Em segundo lugar, porque, claro, essas tentativas de golpe que tu colocasse, são golpes de um tempo, de uma época diferente daquela de 20, 30 anos atrás, mas na sua essência ainda mantém elementos comuns, né? Não há como negar que a instabilidade política ela sempre será um elemento que poderá gerar algum tipo de desconformidade. Não há como negar que governos que priorizem políticas de crescimento econômico e social que beneficiem as próprias populações, fatalmente vão chocar com os interesses dos setores mais abastados de cada país, setores mais ricos, e vão chocar com os interesses do capital internacional. Não há como negar, e isto independe do estilo de administração e do perfil dos governantes. Não interessa se o Chávez ele é um falastrão ou não, se ele é populista ou não. Não interessa, não é uma questão de personalidade. É uma questão que há interesses que estão sendo colocados em xeque e que, evidentemente, são interesses muito estruturais, muito estratégicos, e, evidentemente, que isso tem que ser combatido porque é um mau exemplo. Tá? As antigas oligarquias estão perdendo poder. Inegavelmente. Ou seja, a América Latina teve como um dos elementos comuns, em boa parte dos seus países, um grau de desequilíbrio social brutal. A desigualdade social na América Latina é uma realidade na maior parte dos países. Só o fato, na década de 60, aqueles que contestavam falavam em revolução. Hoje ninguém mais fala em revolução. Hoje o que se diz? Que se for possível reverter esses quadros brutais de desigualdade social, isso já é um grande avanço, né? Depois de décadas de neoliberalismo. Então, nós estamos vendo hoje um pouco essa situação, essa tentativa de reverter esse quadro de desigualdade, o que significa melhorar a situação dos setores mais pobres da sociedade, claro que sim, e de alguma maneira, é claro, colocar um pouco de limite também para aquilo que tem sido um cenário muito pouco latino-americano para as nossas elites, né? Professor, uma pergunta que talvez não tenha resposta, mas vou fazer. Por que os Estados Unidos optou, na América Latina, a se aliar às oligarquias, enquanto que, por exemplo, no Japão, ela preferiu optar pelo povo?
estimulando a reforma agrária, reformas estruturais. É que assim, ó, essa vinculação dos Estados Unidos com o Japão, ela se dá num contexto muito particular, que é o contexto do final da Segunda Guerra, a reconstrução da guerra. Né? E aí, em realidade, assim, ó, o que a gente tem que talvez colocar, a América Latina, para os Estados Unidos, sempre representa uma espécie de quintal. A ideia do quintal, ou seja, a ideia de uma espécie de território e, portanto, mercados quase cativos da economia norte-americana. Para os Estados Unidos, a América Latina tem que ser uma região produtora de recursos naturais e de matérias-primas e de alimentos, talvez, mas não uma região de industrializada, né? Porque, em realidade, eles são os que devem nos fornecer esses produtos dentro de uma percepção que mais ou menos se mantém ao longo dos tempos. Agora, o Japão, em realidade, ele implica em outro tipo de fator, um fator geopolítico e, sobretudo, o fato de que na saída da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tomaram toda uma série de iniciativas para reconstruir a economia, tanto da Europa Ocidental quanto a economia japonesa, diante do medo de que houvesse uma expansão da influência da União Soviética também. A guerra termina com dois grandes vencedores, sobretudo dois grandes, né? Ou seja, Estados Unidos e a União Soviética. A União Soviética é em frangalhos, mas politicamente muito forte. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo quando termina a guerra. Mas para os Estados Unidos, a influência da União Soviética, que se alastrou pelo leste europeu, e que se alastra pelos movimentos de libertação nacional do mundo colonial, existente na época, ou até de algumas outras regiões do terceiro mundo. Essa influência, ela não pode atingir aqueles países que até então tinham sido grandes potências, caso da Alemanha, Inglaterra, França e o próprio Japão, grandes potências capitalistas, porque isso poderia significar também a perda de influência desse capitalismo em zonas altamente estratégicas e importantes. Então, os Estados Unidos vão trabalhar com a seguinte ideia: recuperar a economia japonesa, recuperar o poder aquisitivo do povo japonês, realmente exaurido com a Segunda Guerra Mundial, enfraquecer os grandes monopólios japoneses, né? Fazer uma espécie de grande distribuição de renda. Quer dizer, não haverá uma distribuição de renda imediata porque o Japão tem que se recompor, mas à medida que isso for possível, uma classe média muito forte, né? Para haver um grande mercado consumidor e de uma classe média muito ativa em termos, digamos assim, da vida econômica do país. Por que isso? Porque a recomposição do Japão como potência capitalista não vai se dar mais como potência competitiva, pelo menos a médio prazo, e sim como economia complementar dos Estados Unidos. Isso ocorreu praticamente até a década de final dos anos 70 e início dos anos 80. Tanto a recuperação da Europa quanto a recuperação do Japão foi uma recuperação que, num primeiro momento, significava impedir o avanço de ideias radicais de esquerda, isso realmente aconteceu, se evitou essa ameaça, e, em segundo lugar, impedir que a recuperação econômica desses países colocasse uma ameaça, poucas décadas depois, da Segunda Guerra Mundial. Isso também se evitou. Só para lembrar, o Japão e a Alemanha só começam a ter algum tipo de autonomia militar a partir do final da Guerra Fria, o que mostra por que os Estados Unidos fizeram esse tipo de opção. Então, depende da região e depende do momento. Os interesses norte-americanos, eles são flexíveis e eles podem, de repente, subordiná-los em função de alguma coisa maior.